para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico, na semana passada, nós ministrávamos esse texto, eu li com você do verso 1 até o versículo 11, e nós ouvimos o que significava essas palavras de Jesus: Jesus é o bom pastor. Nós temos feito a explanação bíblica visando pensar, entender o que é que Jesus estava dizendo com isso. E você sabe que o público aqui de Jesus eram os líderes religiosos, claro, seus discípulos, mas os líderes religiosos que tinham repudiado um cego, um homem que havia sido curado. Ele era cego desde nascença, desde seu nascimento, e ele é curado, e ele encontra-se com Cristo, ele crê em Jesus, e ele, ao defender a sua fé, ele é expulso da sinagoga. E Jesus, nesse momento em que ele confronta, versículo, logo anteriormente, aí o capítulo 9, o versículo 35, até o verso 41, Jesus confronta estes homens. Em resumo, a cegueira espiritual estava na vida dos religiosos. E o único que enxergava desse grupo era o que era cego. Em resumo do que está escrito. O versículo 40, em especial, diz assim: alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Note que Jesus está dizendo que eles estavam perdidos, como um cego que não pode enxergar, não sabe para onde ir. E a fala de Jesus precisa ser lida, o que está aí do verso 1 em diante, do capítulo 10. Precisa ser lida com essa ótica. A ótica de que Jesus estava se posicionando, explicando que cegueira é essa. E dizendo que as pessoas que ouvem a voz do pastor são as suas ovelhas. E aqueles que não ouvem, não fazem parte do aprisco. E, irmãos, esse texto é absolutamente fortíssimo, pois é o cumprimento do que o profeta no Antigo Testamento havia proferido. O texto de Ezequiel 34, retorne aí para Ezequiel 34. Ezequiel 34 fala a respeito do estado do povo de Israel antes do cativeiro babilônico. E o texto diz assim, Ezequiel 34, o versículo 23. Versículo 23 diz assim: levantarei sobre eles um só pastor. Vamos lá? Levantarei sobre eles um só pastor, o meu servo Davi, e ele apacentará, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será líder no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Então, esse texto é o final das palavras que foram proferidas anteriormente. Retorne aí um pouquinho, no capítulo 34 ainda, onde o Senhor repreende os pastores de Israel. Diz assim a palavra: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel.
profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais a cevada, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aí o texto segue, né? Até basicamente aí o versículo 22, e então no verso 23, o texto que nós lemos, o Senhor estabelece a seguinte palavra: eu vou resolver esse assunto. Como assim? Eu mesmo vou pastorear as pessoas. Eu mesmo vou pastorear. Quando você começa a ler o texto, você vai perceber que o povo de Israel, se você ler todo o contexto do texto de Ezequiel, você vai perceber que Ezequiel era um dos profetas que profetizou contra as malignidades no meio do povo. O entendimento aqui é o seguinte: o povo, com seus líderes, era para terem dirigido o povo para serem fiéis ao Senhor. Mas eles não fizeram isso e foram infiéis ao Senhor repetidas vezes e de geração em geração, podemos dizer. E então, nesse episódio, o Senhor profere uma palavra que se cumpriu em Jesus. Quando você lê João capítulo 10, você está vendo o cumprimento dessa promessa, dessa profecia. O Senhor levantaria um pastor na semelhança do seu servo Davi. Vamos reler aí o verso 23. Levantarei sobre eles um só pastor, o meu servo Davi, e ele apacentará, e ele as apacentará. Ele apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Muito bem. Entenda aqui o seguinte: Davi estava morto. O Senhor não estava falando que Davi, o rei Davi, iria apacentar. Mas ele estava falando que na figura do rei Davi, no entendimento de quem foi Davi, assim esse pastor seria. E aí, para a gente entender um pouco melhor isso, a gente precisa recapitular aí, rever ou ver, para aqueles que são novos na fé, qual a visão que o Senhor estabeleceu em Davi. Para entendermos melhor isso, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E você vai encontrar, logo aí no capítulo 17, no versículo... Capítulo 17, a partir do versículo 38. Versículo 38, todos encontraram? Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Observe aí o verso 40. Então tomou do seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs-las na bolsa que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Aí o texto segue, né? O filisteu também vinha
se aproximando de Davi, o seu escudeiro de diante dele, olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porque era moço e ruivo de boa aparência. Entenda aí, você já conhece o texto, Davi, ele era o improvável. E mesmo sendo improvável, Davi venceu o gigante. Jesus era o improvável. Se procurasse os líderes religiosos, eles iam dizer, isso é um impostor. Isso não consegue nada, tudo que ele diz é mentira. Aliás, Jesus é chamado até de servo de Satanás, de possuído por Belzebu. Isso foi proferido pelos líderes religiosos. Aqui, Davi não consegue nem mesmo usar um capacete ou uma couraça. Ele retira tudo isso e vai lutar contra um homem, guerreiro há muito tempo, talvez desde a infância, e ele faz isso com algumas pedras, uma funda, uma roupa de pastor, uma coisa simples, um homem comum, um garoto, aliás. E você conhece a história, no final ele vence o que oprimia o povo de Israel. O gigante Golias oprimia o povo de Israel. E exatamente quando isso aconteceu, olha só a visão a respeito de Davi. Volte um pouquinho aí, no mesmo capítulo, e veja o argumento de Davi para convencer Saul a deixá-lo lutar contra o gigante Golias. O versículo 33. Vamos ao verso 32, aliás. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa do filisteu, teu servo irá, pelejará contra ele. Respondeu Saul, contra esse filisteu não poderá ir pelejar. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul, repita aí, ouvindo a sua voz, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Veja bem, Davi lá no campo, o leão vinha para matar a ovelha. Ele não permitia. Ele ia, matava o leão e o urso. Eu costumo dizer que Davi sobe de desafio sempre. Primeiro matou o leão, depois o urso. Irmãos, não dá para saber qual dos dois era pior. Mas agora ele vai vencer um gigante armado até os dentes, com estrutura de guerra e com histórico de guerra. E ele nunca tinha se levantado contra nenhum homem. Mas ele diz, assim como o Senhor fez comigo e me deu a vitória sobre o leão e o urso, assim será sobre esse incircunciso. Mais tarde, após matar o gigante Golias, ele é perseguido pelo rei Saul. E mesmo com tanto potencial, ele se contém e não desrespeita Saul em momento algum. Eu costumo dizer que foi um desafio muito maior, porque você tem tanto potencial, mas agora tem que se conter, porque o rei deveria ser respeitado. Muito importante observar isso. Irmãos, Davi se tornou rei de Israel. E o seu reinado é conhecido como o rei que fortaleceu o povo de Israel de tal forma que ele venceu todos os seus inimigos. Você vai encontrar em 2 Samuel, no final do texto de 2 Samuel, que Davi, ele morreu em boa velhice,
e não havia nenhum inimigo que fizesse alguma afronta ao povo de Israel, porque Davi havia vencido todos eles. Davi reinou por espaço de 40 anos, e o texto bíblico diz que o seu filho, foram 40 anos de guerra que Davi enfrentou, mas ele estabeleceu a paz, houve paz por 40 anos, que é o tempo em que Salomão foi rei. Entenda, o número 40, nós ministramos aqui um tempo sobre o 40. 40 anos, 40 dias, quem lembra aí? Quem lembra? O número 40 tem um significado especial. Irmãos, a chuva caiu e o dilúvio matou a todos, e foi 40 dias. Há um número especial, uma observação especial, aliás, no número 40. 40 anos de guerra, 40 anos de paz. Salomão não precisou lutar uma só batalha. 40 anos reinou e houve paz. Veja o simbolismo do Cristo nessa figura do reinado de Davi. Quando Jesus vai nascer, e ele é anunciado a Maria pelo anjo, o anjo diz que ele nascerá e ele se assentará no trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. O que isso significa? Significa que ele será como Davi foi, que venceu o gigante Golias e que estabeleceu a paz. Jesus Cristo estabeleceu a paz, irmãos. Paz, sob que batalha, pastor? Irmãos, nós éramos inimigos de Deus nos nossos atos de pecado, estávamos em trevas, e Ele estabeleceu a paz para com Deus, Deus e os homens e Deus. Na sua própria carne, Ele estabeleceu a paz. Eu quero com isso somente recapitular que nós estamos falando do cumprimento de Jeremias 34, 23. Jesus é o nosso pastor. Ele é o pastor, ele é o pastor que na figura do rei Davi apacentaria, seria um só pastor. E agora, por gentileza, abra sua Bíblia. No Evangelho, aliás, na carta de Paulo aos Efésios. Abra aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Efésios capítulo 1. Só 2 encontraram, hein? Quem encontrou, diga amém aí, meu irmão. Você está esperando o multimídia lançar o texto, né? Aparecer na tela. Vamos lá, Efésios capítulo 1, o versículo 12. Verso 12, eu quero ler com você em diante. Vamos lá? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Repita aí comigo o verso 13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor
da sua glória. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que no dia em que nós ouvimos a palavra, aquele dia que você se converteu, tendo ouvido a palavra da verdade, acompanha aí observando o texto, verso 13, é também nele que vós estáis, Paulo está confirmando, vocês estão em Cristo. E quando que isso aconteceu? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Observe aí, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Os irmãos perceberam? Então, eu quero falar com você sobre o pastoreio. Quando que o pastoreio começa? Quando que ele começa? Quando é que o pastoreio começou sobre você? Quando? Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo. Quando você recebeu o Espírito Santo. Chega aqui, Genival. Pedir aqui um detalhe seu. Quando você ouviu o Evangelho e você creu. E você creu no Evangelho. O Espírito Santo foi colocado dentro de você. Observe aqui. O pastoreio do único pastor, do pastor das ovelhas, ele começa quando você creu. E esse Espírito Santo que está aí dentro de você, ele é o promotor de Deus, é o promotor do pastoreio. Entenda bem, infelizmente, há quem ache que os pastores é que são os que devem dar conta das ovelhas. A minha parte, meu irmão, é pastorear no sentido de aconselhar, orientar, é aqui embaixo, o ar-condicionado aqui de baixo. Orientar, a pessoa vai tomar uma decisão, está em dúvida, procura o pastor então, para que o pastor saiba da decisão que ela vai tomar, ela está indecisa, então ela pede orientação. E como alguém que procurou estudar um pouco mais e que foi preparado para isso, eu então vou orientar a pessoa. Irmãos, eu tenho aqui na igreja um curso que é chamado curso de noivos, que eu procuro o mais cedo possível. A pessoa firmou o dia de casar, de preferência, se for 1 ano e meio antes, de preferência, 2 anos antes, eu gostaria que ela então fizesse o curso. Eu tenho feito isso no decorrer do tempo. Aliás, terminei semana passada um curso para um casal que nem era membro da igreja, mas que pediram um auxílio, e eu dei, durante um determinado período, os acompanhei semanalmente com o estudo bíblico. Por quê? Porque, é claro, o pastor da igreja deve orientar, e isso através da Escritura Sagrada. Mas o trabalho feito pelo líder local é limitado. Eu não sou o pastor das ovelhas no nível que Deus é. Não, não, não. Só Deus pode ir no profundo da sua alma. Só Deus. Só o Senhor pode ir no profundo da sua alma. Só Ele. E isso acontece por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo que está em você, você não perceber que ele foi posto aí com uma missão, você pode andar rompendo com a orientação do Espírito. Rompendo. Quando que eu posso fazer isso? Quando eu me porto como se Deus não existisse. E aí a minha conduta fica sendo uma conduta mecânica. Eu vou aos cultos, eu participo das reuniões,
Vou pedir mais uma vez, irmãos, por favor, alguém desligue o ar-condicionado aqui embaixo, que vai ficar muito gelado. E eu estou vendo ali algumas pessoas incomodadas, eu preciso da atenção delas. Muito obrigado pelo cuidado. O que é que nós mais vemos hoje? As pessoas lançando a responsabilidade sobre as outras. Ah, se eu tivesse alguém que me ajudasse. Ah, se o pastor soubesse. Irmãos, no decorrer da caminhada, eu encontrei não poucas pessoas dizendo, ah, pastor, eu até ia procurar o senhor, mas eu vi que o senhor estava muito ocupado, então eu não procurei. E quando conversei com outras, aconteceu que essas pessoas, elas disseram, olha, pastor, eu não jejuei. Eu perguntei, você jejuou alguma vez? Você orou? Você buscou em Deus saber como fazer? Ela disse, pastor, eu vou confessar que não. Irmãos, esse pastoreio estabelecido, do único pastor, ele acontece por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é real, ele está aí. E se nós não atentarmos para isso, o pastoreio está comprometido. E eu quero confirmar o que eu estou dizendo, lendo a Escritura. Abra aí 1 João, por gentileza, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo... 1 João 2, eu quero ler com você aí o versículo 27. Encontrou, diga amém. Diz assim a palavra. E a unção que vós recebestes, amém, queridos? E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Nós podemos ver na linguagem de hoje, aí na tela, é possível colocar na linguagem de hoje? E eu gostaria de ler, junto com os irmãos, esse versículo 27, na linguagem de hoje, se for possível. Continuando a leitura, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Olha só. Versículo 27, na linguagem de hoje, mas sobre vocês Cristo está derramando o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém vos ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Repita aí, eu quero ouvir a sua voz. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos seus ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Então, veja bem, você pode estar buscando a direção do Espírito. Pode deixar o texto aí. Você pode estar buscando a direção do Espírito. Mas se você não estiver em Jesus, se você só quer o que o Espírito Santo vai fazer, vai dirigir a sua vida, mas se você não entendeu que há um contexto onde eu preciso estar em Jesus. Vou reler com você. Vamos lá, verso 27, mais uma vez. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês. Só um instantinho aí, ó. Olhe para mim aqui. Nós lemos no texto de Efésios 1, 13, que o Espírito Santo, 13, 14, que o Espírito Santo está em nós e nós fomos selados. Isso aconteceu quando? No dia em que nos convertemos, no dia que aceitamos a Jesus. Um dia uma pessoa me perguntou assim, uma senhora perguntou, olha, eu já li a Bíblia 2 vezes
e eu não lembro do que eu li. Mas vocês falam de Deus e da Bíblia como se tivessem visto Jesus ali na esquina. Parece que vocês viram Ele, e vocês falam do texto, lembrando de tudo, e eu fico impressionado, a mulher dizia. E aí eu aproveitei e parei ali um instante com ela para explicar sobre isso, que essa capacidade não é nossa, que essa capacidade vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz. Irmãos, o pastoreio do bom pastor, ele é satisfatório por causa disso. 24 horas por dia, o Espírito Santo habita no crente. E o Supremo Pastor, o pastor das nossas almas, ele tem contato com você por meio do Espírito Santo. Eu quero lembrar a você que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus para manifestar em você o que Deus disse. Mas isso não está desconectado de uma vida conforme Jesus. Se agora uma pessoa, de qualquer jeito, ela não tem buscado a Deus, ela não tem buscado ao Senhor, não tem renunciado à sua própria vontade, e ela quiser a direção do Espírito Santo, isso e nada será a mesma coisa. Por quê? Porque assim como Cristo andou, nós devemos estar. Veja bem, eu vou reler aqui na minha tradução, a tradução contemporânea, que diz assim: a unção, verso 27, a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Essa unção aqui é o Espírito Santo. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Nele permanecei. Nele quem? Em Cristo. E na tradução linguagem de hoje está escrito, continuem unidos com Cristo. O que é estar unido com Cristo? Cristo está em você, você está em Cristo. Em resumo, se as pessoas olharem para você e verem que a sua vida é diferente, e é uma diferença que lembra a pessoa de Jesus, você está em Cristo. Então, irmãos, e aí nós temos um problema. Observe, toda alma aflita, toda pessoa vazia que está dentro das igrejas, aí eu estou falando de uma forma geral. Pessoas se converteram, mas permanecem pecando, cometendo erros e após erros, e falhas e após falhas. São pessoas que não entenderam que é necessário permanecer em Jesus. Primeiro, eu tenho que ser um discípulo de verdade. E se eu sou um discípulo verdadeiro, eu permaneço no seu ensino. Agora, eu quero retornar aí com você no Evangelho de João, antes de encerrarmos. João, por gentileza. Observe aqui as palavras de Jesus. Nós estamos em João capítulo 10, mas se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 8, no versículo 31, vamos relembrar aqui alguns ensinos de Jesus. Versículo 31 do capítulo 8. Amém, queridos? Diz assim, ó. Verso 31. Diga, ouvindo a sua voz, por gentileza, abrindo a sua Bíblia. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Notaram aqui? Eu posso querer todas as coisas de Deus, mas se eu não permaneço nos ensinos de Jesus, não vai adiantar nada. Primeiro, eu tenho que receber o ensino. Depois que eu recebo o ensino e pratico o que ele me ensinou,
então eu vou ver a manifestação do poder que liberta. Liberta por quê? Porque deixou de ser uma palavra pregada e se tornou vida, se tornou realidade. Irmãos, eu estou falando do pastoreio que não te dá casa própria, carro, o que você quiser em bens materiais. Não, não é esse pastoreio que ele prometeu. Eu tenho dito que de quebra ele te dará, mas não é o foco da obra de Deus, bens materiais, não é. O grande propósito da obra do Senhor é achar e salvar o que se havia perdido. É tirar o homem da escuridão, das trevas, e colocá-lo na luz. De forma que eu posso ter um turbilhão na minha vida. Pode morrer familiares como morreu os filhos de Jó. Mas eu continuo em paz, porque a minha paz é o Senhor na minha vida. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse, olha, aconteceu isso e aquilo outro, e a pessoa começou, na minha frente, a proferir e a fazer declarações de renúncia para com Deus. E eu disse, olha, aconteceu tudo isso aí, não foi? Mas Deus saiu do trono? O Senhor Deus saiu do trono? E a pessoa mudava, não respondia, né? Tentava justificar. Qual seria a resposta? Deus não saiu do trono. Irmãos, o pastoreio de Deus, o pastoreio de Jesus, é que 24 horas por dia, em todos os lares, Ele habita no crente. E ali o Espírito Santo vai guiar em toda a verdade. Mas para que essa obra do Espírito Santo aconteça, é preciso permanecer no ensino de Jesus. Eu quero dizer para você que antes orava e agora não ora mais. Você tem que voltar a orar. Antes lia a palavra, agora não lê mais. Você tem que voltar a ler. Eu quero dizer para você que antes dava testemunho lá fora e agora você não está mais preocupado com isso. Você tem que voltar. Você que não tem alegria da salvação mais, você precisa buscar a renovação disso. Meus irmãos, Davi era rei, mas mesmo com toda a riqueza do seu reinado, ele faz uma oração a Deus no Salmo 51, Senhor, renova a alegria da salvação. Ele havia pecado, e ele pede que Deus o perdoe dos seus pecados e renove a alegria da salvação. Meus irmãos, como nós precisamos disso? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem tudo rápido, absolutamente rápido. Mas a vida cristã é uma caminhada, um relacionamento. E através desse relacionamento, o Senhor Deus vai pastoreando as pessoas, as suas ovelhas. Eu encerro ainda no texto de João 10, voltando aí para o texto de João 10, onde o Senhor Jesus diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não pertence às ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Versículo 13, capítulo 10, verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Diga aí bem forte, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Olhe para mim aqui. Você pode dizer, aliás, primeiro eu quero perguntar, quem é a ovelha aí de Jesus aí? É?
Então eu vou perguntar para você, você conhece Jesus de andar com Ele? Você sabe, você poderia fechar os seus olhos diante dele e dizer, Jesus, tu sabe que eu te conheço. Se você não tem essa convicção, você está sendo confrontado, porque o próprio Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem. Pastor, como é que é isso? Meu irmão, diante do pecado, você que abraça esse pecado, você não conhece ainda Jesus. Porque se é pecado, você sabe que Jesus não cogita as coisas do pecado. Que ele não caminha de mãos dadas com o pecado. Então, por que que você anda de mãos dadas com ele? Por que é que você caminha em pecado? E o pecado não é mais um acidente na sua vida, faz tempo. Já faz tempo que você tem o pecado como uma prática comum. Meus irmãos, eu costumo dizer que esse período de Natal e Ano Novo que nós tivemos é um período de maior facilidade de evangelismo. Porque são muitas pessoas proferindo ao redor uma expectativa que você sabe que não será satisfeita. Porque o que lhe falta não é uma família segundo o que ela pensa, não é dinheiro no bolso, não é uma série de coisas aqui na terra. O que falta é a pessoa de Deus por meio do seu Filho. É isso que falta. O vazio do coração não pode ser preenchido com a bebida, com as drogas, com um momento de alegria, com fogos. Tudo isso é tão bom, irmãos, a família é tão bom, eu digo a família, né? O relacionamento, estar aproveitando a vida, sair em família, enfim, desfrutar da vida é tão bom. Porém, só a satisfação aqui no profundo da alma, somente conhecendo Jesus. Só conhecendo. Então eu repito o verso 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece também, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui Jesus está falando de nós. Pois nós não tínhamos nem nascido ainda. A mim me conhecem, me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Meu amigo, meu irmão, eu quero nessa noite convidar você a entregar a sua vida ao Senhor. E aí eu estou falando dos crentes. Você que profere, que conhece Jesus, mas suas atitudes são completamente contrárias, vazias. Se alguém te pedir para você orar por ela, você diz, olha, eu não posso. Irmãos, toda virada de ano, para mim, é um desafio, porque eu entendo. Como assim? Aqui no último culto, né? Nós temos tantas bênçãos que recebemos no decorrer do ano, mas eu tenho visto ano após ano, né? Sempre tem um grupo de pessoas que não vem à frente de jeito nenhum. Pastor, porque eu tenho medo do microfone. Meu irmão, observe bem, você está sendo chamado aqui na frente para assumir o que o Senhor dos Senhores fez na sua vida e declarar publicamente. Isso não é pouca coisa, não. Isso é algo tremendo, algo extraordinário, é ou não é? Mas a pessoa olha para o seu receio de estar aqui na frente, isso é mais forte do que ela glorificar a Deus, declarando que Deus fez. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, Jesus não liga para isso não. Olha só, irmãos, é outro assunto, eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas Jesus declarou que aqueles que o assumirem diante dos homens, ele também o assumirá diante de Deus. Então, aquilo que nós temos ousadia de assumir, isso conta. Eu estou falando que durante 365 dias o Senhor Deus nos concede tantas bênçãos.
E muitos de nós não têm a capacidade de sair de casa para poder vir agradecer junto com os irmãos. E aí, irmãos, por favor, vocês sabem que eu não jogo em direta, não estou jogando direto para ninguém aqui, eu não jogo em direta. Primeiro que eu acho horrível um pastor jogar em direta no púlpito. Eu estou ensinando a Escritura. E eu estou dizendo, como que dizendo ao seu povo, diante de Deus, Deus que conhece o seu coração. Eu estou dizendo que nós temos que ter um cristianismo muito melhor e maior do que nós temos tido. Eu estou dizendo que nós temos que ter ousadia em assumir a nossa fé. Nós temos que ter ousadia em viver a nossa fé. É isso que eu estou dizendo. E Deus que sonda os corações sabe a quem aqui pertence esta ministração. Talvez todos nós, ou talvez a metade, ou em ínfimo número. Mas independente disso, irmãos, o corpo de Cristo precisa. Eu quero nessa noite dizer a você que nós precisamos ser pastoreados por esse supremo pastor, o bom pastor. Só há um pastor que pastoreia um rebanho chamado Jesus Cristo. E o rebanho dele é um rebanho abençoado. Se você não está vivendo essa realidade, se você não sabe o que é isso, tenha certeza, você não faz parte do rebanho ainda. E eu não estou falando da membresia da igreja local. Eu estou falando de algo muito maior. Você sabia que uma pessoa que não é membro da igreja, ela pode ser mais pastoreada do que muitos membros? Você sabia? Como assim? Não está ligado a ser membro da igreja o início da obra de Deus. O início da obra de Deus é quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador. É o dia que ela creu. É o dia que Deus tocou o coração. A obra começou ali. O dia que ela se tornou membro da igreja é uma data que diante dos homens foi oficializada que ela é membro da igreja. Mas ela é membro do corpo de Cristo desde o dia que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa obra, irmãos, é invisível muitas vezes. Nós podemos ter pessoas que entram e saem quietas, caladas, mas que são pessoas extremamente abençoadas pelo pastoreio do pastor. Se você é essa ovelha, você conhece a voz do pastor. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a viver como teu rebanho. Meu Deus, tenha misericórdia. Nos faça, Senhor, cada dia, ovelhas do teu pastoreio. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender a tua palavra. Nos ajude a fazer o que está escrito. Nos ajude, Senhor, na compreensão do teu projeto, Senhor. Em nome de Jesus.